Então agora a gente vai ver como utilizar um algoritmo genético para ajustar os parâmetros da rede, de tal forma que o robô execute o comportamento que a gente quer. Bom, a gente vai utilizar um algoritmo genético, que é o microbial, que é do Iman Harvey. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Vocês lembram que cada rede ela tem vários parâmetros. Então, a gente vai gerar uma população inicial. O que significa essa população inicial? É uma matriz onde cada linha dessa matriz contém a configuração de um robô, ou, dito de outra maneira, contém os parâmetros de uma rede que controla um robô. Então eu vou, aleatoriamente, eu vou criar um conjunto de parâmetros. Suponha que a minha rede precise de 20 parâmetros para ser configurada, então eu vou criar aqui 20 parâmetros aleatórios. Depois eu vou criar outros 20, vou fazer isso, vou criar, por exemplo, uma população de 50 robôs. Então eu vou ter aqui uma matriz onde cada linha contém a configuração de um robô. E o número de linhas representa a quantidade de robôs, ou a população de robôs. O que eu vou fazer? Vou selecionar dois robôs. Vou pegar duas linhas. Escolho aleatoriamente uma das linhas. Carrego os parâmetros na rede. E coloco o robô para se comportar. Como a gente viu no último vídeo, um robô estava andando em círculo, estava andando em torno do próprio eixo. Outro estava andando em círculo. O que acontece quando a gente pega esse conjunto de parâmetros? Pode acontecer de um robô ter um comportamento razoável que vai mais ou menos em direção à luz, e o outro está andando em círculo. Então, quando isso acontece, a gente pega o robô que foi um pouquinho melhor e copia alguns parâmetros dele para o outro robô que foi mal. Então, repetindo aqui, o que a gente faz? A gente pega uma linha que representa os parâmetros de um robô e testa aquele robô. Vai pegar outra linha e vai testar o outro robô. A gente vai comparar o comportamento desse robô aqui com o de cá. O que for melhor vai transferir os parâmetros dele para o que perdeu, foi pior. Então, a gente seleciona os dois robôs, vai comparar o comportamento dos dois robôs. Isso aqui é só um detalhe a respeito dessa comparação. Cada robô será executado aqui várias vezes, com condições iniciais diferentes. Por exemplo, diferente posição no ambiente. A nota final ou fitness do robô pode ser, por exemplo, a média de todas as execuções. O que significa isso? Eu vou pegar um robô, pegar uma linha aqui e carrego no robô. Esse robô vai executar uma vez. Eu vou dar uma nota para ele. Só que eu não vou executar ele apenas uma vez, não. Eu vou rodá-lo, sei lá, umas 20 vezes. E cada vez eu vou colocá-lo numa posição diferente no ambiente e num ângulo diferente. Por exemplo, uma hora ele vai estar aqui em cima, apontando de costas para o ponto luminoso. Então vai estar apontando para cá, por exemplo, para essa região. Outra hora ele vai estar aqui na esquerda, apontando para o centro. Outra hora ele vai estar na direita, apontando para esse lado de cá. Então, eu vou rodar o mesmo robô várias vezes, só para ver se ele realmente tem a capacidade, se o comportamento dele é realmente o que eu desejo. E a nota final dele, ou fitness final, pode ser, por exemplo, a média das 20 ou 30 vezes que eu rodei esse robô. Então eu pego a média desse robô e comparo com a média desse robô. O que tiver a maior média vai transferir alguns parâmetros dele para o perdedor.
Então, alterar os parâmetros do perdedor com base nos parâmetros do vencedor. Além disso, além de fazer essa que a gente chama de recombinação, a gente pode escolher alguns parâmetros aleatoriamente e fazer uma modificação nele. É o que a gente chama de mutação. Então, retorna ao passo 2, a letra A novamente, né? Seleciona dois robôs, compara o comportamento dos dois, altera o perdedor. Seleciona dois robôs, compara o comportamento, altera o perdedor. Se a gente fizer isso várias vezes, com o tempo a gente vai obter um robô que tem o comportamento que a gente deseja. Então, se a gente for ver o código, a lógica, né, o programa aqui desse genético, aqui está, a gente escolhe os dois primeiros robôs, que são as variáveis A e B. A gente vai executar, a gente vai executar, quer ver? Deixa eu voltar aqui, a gente vai executar esse loop aqui, A, B, C, várias vezes. É o que está sendo mostrado aqui. Esse loop T é igual a start, depois vocês podem estudar em mais detalhes isso aqui, e vai até um valor que é o end. A gente escolhe dois robôs, avalia um robô, avalia o outro robô, compara para ver qual que foi o vencedor, verifica qual foi o vencedor e qual foi o perdedor, e depois altera os parâmetros do perdedor. Essa parte aqui é que altera os parâmetros do perdedor. Depois que alterou o perdedor, escolhe outros dois robôs. Escolheu outros dois, volta aqui, avalia os dois, vê quem ganhou, altera o perdedor, escolhe outros dois, avalia os dois, verifica qual que ganhou, altera o perdedor, e vai ficar nesse loop aqui várias vezes, e possivelmente ao final dessas iterações aqui a gente vai ter um robô que tem o comportamento que a gente deseja. Essa alteração aqui é o que eu falei para vocês da recombinação e mutação. A recombinação ele vai pegar alguns parâmetros do vencedor e vai copiar para o perdedor, que é o loser e o winner. E a mutação, ele aleatoriamente vai alterar alguns parâmetros do perdedor. Isso que está aqui embaixo é só para a gente gerar um arquivo e imprimir na tela o que está acontecendo com o fitness do melhor indivíduo e o fitness da população à medida que o algoritmo genético se desenvolve. Bom, então a parte do algoritmo genético é essa, a parte principal. Eu vou mostrar aqui agora a questão da avaliação, como que é essa função de avaliação. A gente tem o que avalia aqui, né, o evaluate. A gente cria o robô, tem algumas variáveis, não vou entrar em detalhe agora. Agora observem o seguinte, os parâmetros da rede, que são esses aqui, na realidade todos esses aqui, a gente cria a rede aqui em cima, depois define os parâmetros. Esses parâmetros a gente busca lá daquela matriz, que é a população. No caso aqui a gente chama a matriz de gene, que são genes dos indivíduos. Então é o indivíduo que está na linha N, o parâmetro da coluna 0, depois o parâmetro da coluna 1, e assim por diante, nesse caso aqui tem o parâmetro da coluna 14. Então a gente sempre pega um certo indivíduo e varia a coluna, que cada coluna contém um parâmetro. Então, com isso aqui a gente está carregando, pegando uma linha e carregando os parâmetros numa rede do indivíduo. Depois vem um loop, né, que é o que eu falei para vocês, que a gente vai pegar um único robô. Então a gente carregou, a gente vai colocar esse robô em diferentes posições iniciais, por exemplo, em 20 ou 30 posições iniciais diferentes, e vai fazer uma média desses dos fitness, né, que os robôs obtiveram. Então aqui esse for é para isso.
Isso aqui é para definir a posição do robô. Então, para cada trial do experimento, a gente vai colocar um robô numa posição diferente. Calcula a distância inicial. Isso aqui é o estado inicial da rede, que é aleatório. Agora, esse for aqui é o for de uma única simulação. Ou seja, eu pego um robô e simulo uma vez. Esse aqui é dessa única simulação do robô. A gente lê do sensor, no caso aqui estou jogando essas variáveis input 1 e input 2, lendo do sensor 1 e sensor 2, estou gravando o input 1 no neurônio 1, o input 2 no neurônio 2. O neurônio 3 não está recebendo input nenhum. Executa um passo de integração da rede, né? Vamos dizer assim, como se estivesse processando, iniciando o processamento do input, e depois gera uma saída. Essa saída a gente vai colocar nas variáveis do V1 e V2, e com V1 e V2 a gente altera a posição do robô. Então é semelhante, né? Igual a gente já viu lá no simulador. Lê do sensor. A diferença aqui agora é que a gente lê do sensor, joga na rede, a rede processa e a gente pega o resultado da rede e joga nos motores. E depois a gente calcula a distância corrente do robô, só para atualizar e gerar o arquivo de log que será exibido lá no MATLAB, só para gravar. Observe que ele não grava o arquivo para todos os trials, não. No caso aqui ele está gravando só do último trial e ele vai gravar só da última vez que ele rodar esse loop todo aqui. Ele vai ficar A, B, C, A, B, C, e só a última vez que ele fizer esse loop aqui do genético que ele vai gravar as informações, o comportamento do robô, a dinâmica do robô. Bom, então aqui, depois que ele termina uma simulação, um trial, ele calcula a distância, calcula o fitness, né, que vai dar a nota para esse robô. E para esse caso aqui, eu não estou fazendo a média, eu estou pegando o pior fitness. Então, eu rodo o robô 30 vezes e a nota final dele não é a média, mas sim a pior nota. Bom, então é isso, e depois ele retorna o pior. Então isso aí é a função de avaliação, né? Então voltando aqui, ele pega dois indivíduos, avalia os dois, vê quem que foi o vencedor, altera o perdedor, pega outros dois e fica nesse loop aqui. Lembrando então que essa função que avalia aqui, ela pega um único indivíduo e roda várias vezes. E nesse caso aqui ele está pegando a nota do pior indivíduo, que vai jogar nesse vetor aqui de fitness. Bom, então é isso. Basicamente, então, eu já mostrei a implementação do robô e do ambiente simulado, a implementação da rede neural. A gente conectou a rede neural ao robô. Nesse caso aqui a gente viu que o robô apresentava um comportamento errado. Utilizamos o algoritmo genético para ajustar os parâmetros da rede, de tal forma que o robô executasse o comportamento desejado. Se a gente quiser visualizar, no caso, eu rodei aquele programa que a gente viu e ele gerou o arquivo log.txt. A gente pode visualizar o vídeo, né? Pode ver que o robô inicia aqui, dá uma volta aqui, depois ele vai dar um giro aqui, depois ele fica dando giros menores, até ele se aproximar do centro, né, que está aqui, e fica rodando em torno do centro. Se você quiser visualizar o gráfico, está aqui o gráfico também. Aqui, isso aqui é semelhante daquele primeiro vídeo, né, da parte 1. Então o robô inicia aqui, tem esse comportamento, e nesse caso aqui como que a distância está variando no tempo.
Bom, então é isso. Agora no próximo vídeo eu vou só discutir algumas questões finais.